Bem-vindas a mais um episódio do Abrigo Podcast do Lar. Meu nome é Tamires Sampaio e hoje vamos falar sobre o tema extremamente importante e delicado: o lugar do cuidado e a mulher. A conversa de hoje tem o intuito de explorar a sobrecarga feminina, a naturalização do cuidado como um destino biológico e a necessidade de transformar o cuidado em uma responsabilidade coletiva e social. O abrigo é um espaço de escuta e reflexão do projeto Lar, lugar de afeto e respeito. Hoje mergulhamos em um tema que sustenta a estrutura da nossa sociedade, mas que, ironicamente, costuma ser invisível: o cuidado. Frequentemente ouvimos o cuidado é um instinto, uma vocação, um destino natural da mulher. Mas quando olhamos de perto, percebemos que chamamos de natureza feminina. É muitas vezes uma construção social que sobrecarrega, silencia e limita. O lugar do cuidado é também um lugar de cansaço e muitas vezes de isolamento. Como podemos ressignificar esse papel? Como transformar o cuidado em algo que seja, antes de tudo, um ato de afeto compartilhado e não uma prisão solitária? É sobre isso que conversaremos hoje. E hoje estamos aqui com a Beatriz Maia e a Laura McDesce. Sejam bem-vindas, meninas. Poderiam se apresentar, por gentileza? Oi, gente. Obrigada, Tamise. Bom, já falei, então, meu nome é Beatriz Maia, eu sou advogada familiarista e eu tenho um escritório aqui em Goiânia de advocacia há 10 anos, atuo nessa área há 12 e faço parte da coordenação do jurídico do lar. Oi, pessoal, eu sou a Laura McDesce, eu sou psicóloga clínica, atuo também uns 10 anos com psicologia clínica e eu faço parte da coordenação da psicologia do lar. Vamos falar sobre esse tema tão importante que é o cuidado, muito comum para todas nós, né? Então vamos começar, né, gente? Queria ver qual que seria a visão de vocês em relação a isso, né? Ao cuidado. Nós, mulheres, vem sempre com o que foi falado, né? Que é um instinto feminino, né? Que a mulher tem isso dentro dela desde quando nasceu. Mas qual que é a visão de vocês? Como que vocês veem essa questão de cuidado hoje? A Beatriz, como mãe, eu acho que ela tem uma visão, acho que mais ampla em relação a isso também, né? Então, acho que seria bem interessante de ouvir o que vocês pensam sobre isso, né? Então, eu acho que a gente naturalizou, né, o cuidado ser uma característica feminina, né? E aí, eu acho que quando a gente pensa sobre isso, né, sobre como nós somos as titulares do direito de cuidar, né, enfim, a gente precisa lembrar que é uma estrutura, né, que foi construída para isso, né, para que as mulheres ocupem esse ambiente doméstico, o ambiente privado e os homens o ambiente público. E aí, quando a gente está falando de cuidado, a gente está falando disso, a gente também está falando sobre um trabalho que muitas vezes não é remunerado, né, e nem visto. Então, eu acho que quando a gente pensa como mãe, né, assim, a gente olha para as mulheres que também são mães, porque também mulheres que não são mães exercem funções de cuidado, seja o cuidado com a casa, o cuidado com os idosos, o cuidado com os irmãos mais novos, enfim, o cuidado com os pais. Quando a gente é mãe, a gente vê isso de uma forma muito mais latente, é como se os pais, eles não conseguem cuidar dos filhos. Eu já tive episódios das pessoas falando, como que você vai deixar sua filha com o seu marido, o pai da criança? Como você tem coragem? Você não tem medo? Como se ele também não fosse uma pessoa tão cuidadosa como eu. E, na verdade, muitas vezes ele é até mais cuidadoso em alguns pontos do que eu sou. Então, eu acho que é isso, assim, a gente precisa falar sobre isso, né? Sobre como nós não precisamos ocupar necessariamente esse espaço e como os homens também, né? Eles podem ocupar esse espaço, eles podem exercer funções de cuidado até muito melhor que a gente. E é isso, são coisas que a gente precisa aprender como amor mesmo, né? Se a gente ama o outro, a gente cuida do outro.
e não como um papel de gênero. Então, acho que é isso assim, que eu percebo. E você, Laura, o que você me conta? Sobre o que eu penso com relação ao cuidado, é que, historicamente, ele foi designado para a mulher, mas que o cuidado ele é muito importante para nós, seres humanos, enquanto espécie, porque somos uma espécie social. A gente precisa cuidar um do outro e a gente depende um do outro para estar em sociedade. Nós somos uma das únicas espécies assim que cuida dos idosos, que cuida de pessoas portadoras de deficiência, pessoas que têm algum tipo de dificuldade. Se fosse na natureza, esses tipos de formações atípicas não seriam cuidados e não seriam trabalhados em si. Então, nós, enquanto espécie social, o cuidado é crucial e importante, porque nós dependemos um do outro para sobreviver, né? O que foi? Ao longo da história, a mulher foi sendo vista e colocada na posição principal de cuidado. Então, o que a gente vê hoje enquanto sociedade? Todas as mulheres, elas nascem, elas são colocadas na posição de cuidadoras e cuidadoras em todas as instâncias de vida. Então, se você é uma criança e você for uma mulher, você vai socialmente ser esperada para cuidar dos seus irmãos. Um irmão da mesma idade ou daquela mesma posição não é colocado nesse mesmo lugar. Então, uma habilidade, porque isso é uma habilidade que a gente treina, o cuidado, né? Essa habilidade, ela é treinada desde o princípio para a mulher sempre ocupar o lugar do cuidado, do cuidado, do cuidado. Atenção nas necessidades do outro e menos nas próprias necessidades. Enquanto o ensino social masculino é o oposto. O ensino social masculino é vou focar nas minhas necessidades e nas nomeações das minhas necessidades para o outro atender, que o outro sempre atende. Então, enquanto a menina é socialmente ensinada a cuidar do outro e a prestar atenção nas necessidades do outro, o menino é ensinado a nem mesmo cuidar das próprias necessidades e delegar para o outro o cuidado dessas necessidades. Você quer comentar alguma coisa, Bia? Não, eu só que, não, eu gostei do que você falou, assim, principalmente dessa parte de que é uma habilidade, né, que é treinada. Então, enfim, como nova geração, a gente pode treinar os meninos para que eles exerçam, né, funções também de cuidado. Mas eu vejo que isso que você falou é muito verdade, assim. Às vezes não é só a menina que é treinada para cuidar dos irmãos, mas assim, ela é a única das crianças, se tiver meninos, que é obrigada a fazer as tarefas de casa, né? Tipo, cuidar da casa, lavar a louça, limpar o próprio quarto. Então, isso sim é ensinado. E aí é também ensinado aos meninos que cuidar de um bebê, lavar a louça, fazer comidinha, são coisas de menina, né? E aí acaba que os homens, eles, né, assim, é uma afronta também ao direito deles de aprender a cuidar de um outro ser humano, né? E de aprender a importância de se cuidar para também ter cuidado, né? E o que eu também queria complementar é que a gente vê, né, com essa lógica, a gente vê mulheres sobrecarregadas, mulheres que estão, isso que você falou, atentas às necessidades das outras pessoas e desatentas às próprias necessidades, que às vezes entram em relacionamentos e aí o relacionamento vira um trabalho, né? Um trabalho a ser feito, como que eu vou fazer para essa pessoa crescer profissionalmente, como que eu vou fazer para essa pessoa melhorar dentro do relacionamento, é todo um empenho voltado ao cuidado do relacionamento, aí tem o cuidado da casa, e aí quando se tem filhos, tem a sobrecarga da mulher cuidar dos próprios filhos, né? E o cuidado não é só o físico, mas também o mental. E no fim da vida, não são cuidadas. Não são cuidadas. Se não for uma outra mulher para cuidar delas, os homens não exercem essa função
de cuidadores, dessas mulheres que passaram a vida toda cuidando. Por isso que a Thaís abriu falando que é um lugar também de solidão, né? Assim, de que quem cuida, cuida sozinha normalmente e não é cuidado no futuro. Entra no que a Bia está falando, né, que tem a carga mental, né, assim, não é só a sobrecarga física e tudo mais, e também acaba que associa isso na sociedade como um sacrifício, né? E você vai ter que abrir mão de alguma coisa. A gente tem muitas mães, né, da época dos nossos pais, que pararam de trabalhar, ficaram dentro de casa para criar os filhos, né? Tinha ah, ela parou de trabalhar porque ela tem que criar os filhos, né? E não foi ela teve que largar a mão talvez da carreira, dos estudos, né? Tem várias mães que estudaram depois que os filhos estavam estudando, já também na faculdade e tudo mais. Então, entra também nessa categoria que tem que ser alterado, né? A questão do que você não precisa se sacrificar também para que a pessoa que você está criando, né, seja cuidado de forma, é, sim, de forma afetiva, com todos os cuidados necessários, mas também você tem que pensar que isso também não deveria ser um sacrifício, né? Porque você cuida do seu filho, não é porque você é obrigada, é porque é seu filho, né? Então fica acho que algumas coisas nessa na cabeça também. E um outro contexto é que normalmente quando a gente vê nossas avós sendo cuidada pelas filhas, né? Normalmente você não vê as nossas avós quando tá ali dentro de casa, já mais velhas, sendo cuidadas pelos filhos. Poucos são os homens que cuidam das mães, né? Porque até dos pais também, normalmente esse cuidado de novo volta para a mulher que já é uma idosa muitas vezes, cuidando ainda de uma outra idosa, né? Só isso que eu queria complementar. Gostei do que você trouxe com relação à equação, né? Porque isso é uma associação da nossa cultura que coloca o cuidado num lugar de sacrifício. E, na verdade, quando a gente aprende em psicologia, quando a gente bota muito nesse lugar de sacrificar a gente em prol desse outro, a gente está perdendo a energia na gente. Isso pode gerar problemas afetivos, pode gerar estresse, pode gerar até problemas físicos posteriormente por conta do estresse contínuo que a pessoa se coloca naquela situação, de ser negligenciada naquele movimento. E é por isso que eu falo, o cuidado é importantíssimo, é importantíssimo. O cuidado é para todo mundo cuidar. Cuidado é para todos, porque senão uma parcela enorme da população fica negligenciada de cuidado e paga o preço por conta dessa negligência do cuidado. Então, é uma coisa muito séria de que o cuidado não é somente feminino, o cuidado é de todos nós, seres humanos, todos nós precisamos de cuidado, e que é muito comum vermos abandono quando essas mulheres que cuidam a vida inteira precisam desses cuidados, ninguém está lá por elas. Isso é muito triste, porque é uma questão social do que a gente está pautando e do que a gente está colocando enquanto sociedade como importante. Que tipos de vida são visadas? Que tipos de vida merecem uma velhice com comida, com roupa lavada, com roupa passada? E são questionamentos importantes e até mesmo para a gente fazer para a gente, porque se a gente equaciona cuidado como sacrifício e a gente dá tudo em prol do outro, tudo em prol do outro, e aí quando a gente realmente precisar de ajuda, quem que vai estar lá para cuidar da cuidadora? São questionamentos muito importantes. Mas eu acho que são questionamentos importantes, mas a realidade é de que as pessoas, mulheres, vão cuidar e não tem como ter outra rede de apoio, né? Essa é a realidade, assim, a realidade posta é essa, que temos, assim, vários exemplos dentro do lar, né, de mulheres que eu não sei como deram conta, assim, porque às vezes tem três filhos cuidam da casa e às vezes ainda trabalha,
ou, né, só exerce as funções domésticas dentro de casa. E é isso, não tem como dialogar com o parceiro, como dialogar com o filho, o homem mais, porque eu já vi isso, né, de mulheres que criaram seus filhos nessa cultura machista mesmo, né, de que o homem vai ser o provedor e a mulher vai ser a pessoa que vai fazer esses cuidados, e aí vê que errou, mas não tem mais o que fazer. Então, às vezes é um homem disfuncional dentro da casa dessa pessoa, que não consegue lavar uma louça, que não consegue cuidar da própria roupa, que não consegue, sabe assim, não consegue fazer nada sozinho, porque sempre teve uma mulher ali para essa pessoa, mas não tem mais o que ser feito, assim, porque a mãe, entre aspas, ela já criou. E aí o que se vê na cabeça dessas mulheres, às vezes, que estão nessa fase, algumas, né, que eu vejo isso acontecer, então ele tem que casar para outra mulher cuidar dele. E aí vai sendo uma pessoa que vai sendo passada de mão em mão, sendo que ela poderia, né, se cuidar sozinha e enfim. Então, eu acho que essa é a realidade posta, assim. Infelizmente, eu acho que daqui para frente a gente vê algumas mudanças, né? Eu acho que os relacionamentos nossos, que temos aí na faixa de 30, 35 anos, não são mais desse jeito, né? As mulheres não aceitam mais homens disfuncionais, não aceitam mais cuidar sozinhas dos filhos, mas a geração passada é assim, né? E aí eu acho que é o que que a gente faz quando só a gente que vai cuidar e só a gente que cuida? O que que a gente faz? Tipo, Laura, você tem alguma, dentro da psicologia, algo para trazer de lucidez para essas mulheres que essa é a realidade posta e é isso, elas vão ter que exercer o cuidado e o que fazer com isso? Gente, vamos voltar aqui. O que fazer com relação ao cuidado? E com relação a talvez homens que não tiveram a oportunidade de aprender durante a infância a cuidar. Eu, enquanto psicóloga, eu sou testemunha da capacidade humana de mudança. E eu não bato martelo para esses homens, entendeu? Eu acho que a gente aprende também, né? A gente aprende a cuidar. Mas a mudança, ela depende muito da nossa motivação, porque quando a gente tem tudo mastigado e cuidado para gente, para que mudar? Se a nossa roupa está lavada, se a comida está posta, se está tudo bonitinho, se a casa está gostosa, não tem para quê. Porque a motivação fica sendo secundária a esse processo. Mas, assim, o que eu gosto de fazer não é sobre o outro, é claro que é sobre o outro, mas no contexto social, no contexto político, mas dentro de um consultório psicoterápico, eu lido com aquilo que a gente tem, que a pessoa tem um controle, porque eu também não tenho, que é o que eu posso fazer diante disso, do outro. Faz sentido isso que eu estou falando, gente? Porque realidade está posta, é isso que a gente encara no dia a dia. Isso adoece, mas adoece a partir do momento que a gente só coloca o cuidado com a equação do sacrifício. Existem outros tipos de cuidado no qual a gente não precisa se sacrificar para estar lá. E, na verdade, é justamente eu preciso cuidar de mim, eu preciso me poupar para eu conseguir alimentar esse lugar de cuidar do outro. Porque é a partir do momento que eu tenho que me desgastar, que eu tenho que ficar lá o tempo inteiro, o dia inteiro, a noite inteira, não dormindo, não tomando banho, não escovando os dentes, não fazendo mais nada além do cuidar do outro, isso vai desgastando a gente. Então, vamos voltar na pergunta. O que fazer diante da falta do cuidado da cuidadora? A cuidadora tem que aprender a cuidar de si. Porque não é só o fato da cuidadora ficar cuidando de todo mundo, é também o fato da cuidadora não saber cuidar de si, não olhar para as próprias necessidades enquanto algo importante.
Laura, também tem a questão da cuidadora não se permitir ser cuidada, né? Que ela acha que ela não precisa de outra pessoa cuidando dela também. Tem esse ponto também, né? Tem muitos pontos. Tem esse ponto de não se permitir estar no lugar de vulnerabilidade do cuidado. E também o ponto da satisfação que a pessoa retira de estar nesse lugar da cuidadora. Tem uma satisfação ali também. Tem uma demonstração de afeto por meio do cuidado. Então, o ponto que eu estou trazendo é que o cuidado é algo maravilhoso, mas se a pessoa negligenciar a si mesma, ela vai pagar um preço muito grande no futuro. E é cultural que as mulheres aprendam a negligenciar os próprios sentimentos em prol do outro. Isso é muito cultural. A gente pega esses sinais corporais que são importantes para a gente, enquanto ser humano, para a gente entender os nossos limites, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que dá para a gente fazer, o que não dá para a gente fazer. A gente pega esses limites e finge que não existe, que são os limites emocionais, é a leitura que o corpo, que a gente tem através do corpo. Quais são as emoções que eu estou sentindo? Eu estou cansada. Será que você leva a sério o seu cansaço? Será que você leva a sério essas questões emocionais que estão aparecendo? Porque o que eu vejo aparece esse sinal corporal, a pessoa negligencia e presta atenção no sinal corporal do outro. A pessoa sabe cuidar daquele sinal corporal, mas só funciona se for no outro. No dela, aí não, isso não é importante, fica secundário. Mas tudo necessita de cuidado. E a gente dá um cuidado mais efetivo, porque a nossa vida precisa desses trabalhos de manutenção de vida mesmo. Se eu não preparar minha comida, eu não como bem. Se eu não lavar minha roupa vai estar de um determinado jeito. A gente precisa desses cuidados. Mas se eu não cuidar de mim, não dá para eu ficar esperando do outro esse tipo de movimento. Faz sentido? Faz muito Muito sentido o que você está sentido. falando, né? E aí entra a questão também, talvez, um interesse da questão de interesse público, né? De alguma política pública em relação a isso, né? Talvez mudanças de paradigmas, né? E talvez começar a renomear esse tipo de cuidado, né? E demonstrar assim, como pode ser feita essas divisões, porque quando a sociedade está de um formato, eu acho que acaba tendo que entrar para a parte de políticas públicas, né? Não sei se vocês concordam, para a gente ter quase uma reeducação entre as sociedades, não desse necessariamente política pública de estar saindo em propagandas políticas, né? Mas em projetos, em escolas, né? As professoras repassando esse tipo de fala, né, com seus alunos, e aí renomeando, mudando um paradigma, um formato de pensar, né? Não sei se vocês concordam, né? Mas pensando de uma forma mais justa em relação a isso. Outra coisa que eu penso é porque o cuidado, vamos voltar na nossa evolução enquanto espécie. Nós somos espécies sociais. Hoje em dia, com a invenção da família nuclear, a gente tira da sociedade, da comunidade, a divisão do trabalho, sabe, de cuidado, de presença dos outros, e a gente coloca isolada para uma pessoa o cuidado de tudo e para outra pessoa prover os bens materiais necessários para manter as duas. E esse isolamento, ele faz muito mal para a nossa saúde, porque nós não somos uma espécie atomizada, nós somos uma espécie social. O cuidado era coletivo. Tudo era coletivo nesse sentido, porque dependemos um do outro. Minha ideia a respeito desse lugar do cuidado é a melhora da rede humana enquanto uma sociedade capaz de adequar todo mundo. Para todo mundo participar desse lugar de cuidado, para todo mundo ficar nessa rede.
E para isso, políticas públicas, lavanderias públicas, baratas, acessíveis, lugares para comer que são acessíveis, porque o preparo da comida também é um preparo muito difícil, que levava a população inteira para fazer. Essa atomização da vida, ela nos adoece também, e adoece principalmente quem está nesse lugar de cuidado, porque essa pessoa vai ficando cada vez mais negligenciada e solitária. O problema é isso. Bom, eu acho que isso que vocês falaram é muito interessante, porque é isso, Laura, a gente vive hoje numa sociedade individualista, né, onde a gente foca no indivíduo e a gente acredita que o indivíduo dá conta de tudo. Então, eu tenho que dar conta de tudo, eu não posso pedir ajuda para ninguém, e quando peço ajuda, estou atrapalhando a outra pessoa. Então, eu acho que isso é uma das piores coisas que aconteceu com a gente, assim, no avanço da humanidade, que é a gente não conseguir entender que a gente precisa das outras pessoas para viver, assim. Eu acho que como hoje as coisas chegam para a gente de forma muito fácil, né? Não é como antigamente que a gente precisava entrar em contato com uma pessoa que vende ovo para poder comprar o ovo, e ter talvez um pequeno relacionamento com essa pessoa, né? De amizade com o cara do ovo, enfim. Hoje é tudo muito rápido, a gente vai no supermercado, a gente faz a nossa compra, a gente chega na nossa casa, né? Tudo, como é que eu posso dizer? Fragmentado, talvez? Segmentar. Talvez. É, a gente tem esse grande problema de não conseguir pedir ajuda, e aí o cuidado vai ficando realmente na mão de uma única pessoa, a gente não vai conseguindo compartilhar também tão bem. E quando a gente fala sobre essa questão, né, do que a gente pode fazer daqui para frente, que eu acho que é o interessante da gente pensar, porque embora eu não queria que esse episódio ficasse assim tão é isso que está acontecendo e pronto, acabou, mas eu acho que as coisas estão mudando. E estão mudando para melhor, porque, por exemplo, né, na minha área, na área de direito das famílias, de um tempo para cá, vou dizer que daqui uns 10 anos para cá, que começou a ser ventilada essa questão do cuidado, né, do tempo investido na maternidade como algo a ser computado financeiramente no cálculo do valor dos alimentos, da pensão alimentícia. E de um tempo para cá, mais recente ainda, que isso virou jurisprudência. Eu acho que essa questão de virar uma jurisprudência aqui no estado de Goiás não deve ter 5 anos. Então, é algo extremamente recente para o direito. Então, eu vejo que isso já é um avanço, né? As pessoas começarem a entender que, pera lá, a mulher que fica em casa, né, que ela às vezes sai do emprego, às vezes perde cargos excelentes, né, dentro da carreira, para ir ocupar esse espaço privado, ela precisa ser vista, né? Esse tempo que ela investe na maternidade, no cuidado da casa, nesse espaço privado, ele precisa existir em algum lugar. E são os trabalhos invisíveis, né, que são feitos e que geralmente é isso, a gente não vê, né? Então, eu acho que isso é um ponto positivo. E eu acho que um outro ponto muito positivo que tem acontecido é que eu estou vendo, né? Não sei se na realidade de vocês também, ou se é só na minha bolha, mas que os meninos de, sei lá, 5 aninhos já estão aprendendo a cuidar mesmo, a se cuidar, primeiramente, e a fazer algumas funções dentro da casa, né? As mães de hoje estão ensinando o menino a lavar uma louça, ensinando o menino a limpar o próprio quarto, a dobrar suas roupas, né? Então, não tem, assim, pelo menos dentro da minha bolha, aparece para mim isso, de mães que estão mostrando para os filhos que elas não vão ficar, né? Ali dobrando a roupinha, passando a roupinha, e lavando tudo. E a partir do momento que elas começam a enxergar que essa criança já tem condições de fazer o mínimo, ela já vai fazendo. E tirando, né, desmistificando esse papel como brincadeira de criança, menina, brincadeira de menina. Brincadeira de menina é ficar cozinhando, limpar a casa, aí ganha uma vassourinha, ganha uma pá, né? Quem nunca teve isso? Eu tive quando criança a vassourinha e uma pá. E o do menino é o carrinho.
E aí eu acho que também, só para fechar, para não ficar muito extensa a minha fala, mas só para fechar que essa ocupação das mulheres nesse local privado de cuidado, isso tem um impacto na nossa vida profissional, nas nossas carreiras, né? Porque a gente não consegue estar 100% do tempo dedicado àquela única função ali. Então, quando a gente está trabalhando, a gente normalmente está pensando que hoje tem que lavar roupa, hoje eu tenho que fazer supermercado, hoje para comprar eu tenho que fazer essa lista de supermercado. Enfim, a gente está pensando nas nossas nas nossas outras funções, enquanto os homens normalmente eles conseguem ficar concentrados, eles conseguem ficar focados naquilo que eles estão fazendo, porque isso não é nem algo a ser pensado. Isso é uma realidade de hoje, assim. E é isso, assim, eu acho que estamos avançando, mas essa reflexão precisa continuar sendo feita para que a gente não volte, né? Porque a gente está vendo aí um movimento de tradwives, de mulheres que voltam para esse local privado, que querem, né, ficar só por conta dos filhos, e tá tudo bem se a mulher quiser ficar por conta dos filhos, tá tudo certo, desde que ela entenda que, né, o dono da bola é que manda, então mas, assim, estamos vendo que existe um retorno a esse padrão, né? E que a gente nunca pare de pensar que isso tem um impacto. São as mulheres que abrem as cidades, são as mulheres que limpam muitas vezes as ruas, os supermercados, os hospitais, que fazem com que, né, a nossa vida seja viável minimamente. E que isso precisa ser computado, que a gente não pode esquecer. E tudo que vocês falaram, né, tem toda essa questão dessa sociedade, que é o que a Bia falou lá no início, que a Beatriz falou lá no início, que foi que as mulheres de hoje, de 30 a 35 anos, já têm uma visão um pouco diferente, né, que tanto está criando seus filhos, também pensar diferente nessa questão do cuidado. Por isso que as crianças, talvez hoje, de 5 anos, da bolha dela que ela está falando, já estão também tendo essa visão de que ele pode fazer uma tarefinha de casa, né, assim, lavar uma vasilha. A gente vê vários vídeos, né, das mães colocando eles em umas torres da cozinha, assim, ajudando a lavar um bolzinho, né, algo que não vai se machucar, claro, né, com todo cuidado. Então é assim que começa, né, no meu ponto de vista. Então, eu acho que é isso, né? Tem que ter a mulher também tem que ter a rede de apoio para que isso aconteça, né? Sem que ela se falhe, sinta que está falhando, né? Porque eu acho que um pouco que a Laura falou também antes, fala assim, a mulher acha que ela sente que está falhando no cuidado, não seja ser da mãe, do filho, da casa, né? O cuidado mesmo. E aí ela não consegue parar de pensar no cuidado, que é justamente o que a Bia está falando, né? Eu tô aqui no trabalho, mas tô pensando que eu tenho que lavar a roupa quando eu chegar em casa, eu tenho que fazer a janta para ter almoço amanhã e etc, né? Não tem um momento, às vezes, de desligar. Então, eu penso assim, uma pergunta, né? O que a gente deve fazer, né? O que nós mulheres poderíamos pensar como pensamento, ou já uma estratégia de começar a pensar, a realizar para mudar, né? Essa forma de pensar, né? Que pensando em questão em vocês mesmos, né? Laura e Beatriz, não necessariamente que que vocês pensam que seria importante de levar, né, para a sociedade de relação a isso, né, para tirar um pouco esse peso, né, desse lugar do cuidado das mulheres. Na minha perspectiva, uma reflexão que é muito importante é o foco nas questões emocionais que surgem da própria mulher, porque isso é uma questão muito negligenciada. Então, a mulher olhar para ela, perceber se como é que estão os limites, como é que tá os seus sentimentos, que aí dá para ter um cuidado do outro, mas com uma qualidade mais elevada, porque ela está se cuidando também nesse processo. E não é um cuidado vazio de que tem que fazer 10 passos de skincare para você ter esse cuidado. É um cuidado de olhar para dentro, para suas emoções e perceber o que a pessoa está sentindo. Como que ela pode sanar esse lugar, como que ela pode
cuidar de si melhor. Ou é com um sono de qualidade, e aí aciona a rede de apoio para poder dormir melhor um dia, ou é uma saída de qualidade com amigos, ou conversar com o marido sobre a divisão desses trabalhos de casa, porque fica muito sobrecarregado, né? Então, eu acho que o questionamento é: olhe para dentro de si, olhe para os seus sentimentos, porque sacrifício não é igual a cuidado. O cuidado fica melhor quando a gente se vê. Né? A máscara de oxigênio tem que ser colocada primeiro na gente, depois no outro. Mas eu acho que as pequenas mudanças são as grandes mudanças, né? Eu acho que quando a gente pensa no micro, é muito interessante, é isso, a gente começar a se posicionar dentro de casa, a gente começar a dividir, né, as tarefas, principalmente as tarefas de cuidado com os filhos. E eu só queria pontuar, assim, que também nós vivemos, nós três, né, que estamos aqui falando, nós estamos falando de uma realidade muito boa, né, que é a nossa. E a gente precisa pontuar que os trabalhos de cuidado que são remunerados, eles são muito mal remunerados. Então, as faxineiras são mal remuneradas, né, as babás são mal remuneradas, e são trabalhos que são vistos como a ausência de conhecimento. Então, a mulher que não estudou, aí ela serve para fazer uma faxina, a mulher que não estudou vai servir para ser babá, enfim. Então, são trabalhos que são mal pagos, muitas vezes, quando remunerados, e são mal vistos também. Então, só para pontuar, assim, que às vezes essas mulheres que estão exercendo o mesmo trabalho de cuidado, cuidador de idosos, enfim, elas vão para dentro das casas de outras mulheres que estão desempenhando outros papéis de cuidado, e elas vão ali exercer esse papel remunerado, e elas voltam para suas casas sem ter ninguém para cuidar delas mesmas novamente, sem ter ninguém para cuidar da casa delas, e um ciclo sem fim, assim. Então, eu acho que um grande caminho é a gente começar dentro da nossa casa, remunerando bem as pessoas que fazem esses cuidados, remunerando bem quem passa, quem, sabe, limpa, quem cuida dos nossos idosos, das nossas crianças, remunerar essas pessoas bem e começar a dividir o trabalho de cuidar do outro. É isso, eu acho que esse podcast poderia ser ouvido pelos homens, né? E não por outras mulheres, porque as mulheres já sabem de tudo isso aqui que a gente está falando. A gente disponibiliza para os homens, assim, cada uma vai Vai mandar para passando um. para alguém para falar: ó, ouve isso aqui, por favor, que é importante. Na verdade, acho que é importante as mulheres ouvirem, porque algumas não enxergam que isso, né? Porque ela foi criada lá no início, né? Que ela que tem que cuidar, ela que tem que parar, então ela nem cogita que isso deveria ser do outro, né? Então também é importante das mulheres, mas a gente repassar para quem a gente acha que é importante ouvir, né? Não somente as mulheres. Então, Laura, você quer fazer algum fechamento? Você acha que é importante repassar? Ou a Beatriz também, né? Não, o que eu queria falar mesmo é como olhar para si e cuidar de si. Não nesse movimento egoísta e individualista, não. O oposto. É colocar a máscara de oxigênio em si para depois colocar no outro, para você conseguir sustentar esse lugar com mais tranquilidade, que eu acho que é importante. Eu acho que é isso, assim, Tamiz. E as coisas têm mudado, vamos pensar positivo, sabe? Que a gente está refletindo sobre isso. Acho que há uns 15 anos atrás a gente não iria refletir, eu tô falando nós três mesmo, a gente não estaria refletindo sobre isso. Então, as coisas têm mudado e é isso. Eu acho que temos tudo para construir uma geração muito maravilhosa de meninos e meninas que vão compartilhar essas funções, esses cuidados básicos da vida e que vão conseguir ter uma vida mais leve, porque é isso que acontece. Quando a gente divide, a gente fica muito mais leve. É isso, né? Isso, quando a gente divide, fica realmente mais leve, né? Então, obrigada, Beatriz, obrigada, Laura. Muito importante o posicionamento de vocês duas.
um assunto que persevera por alguns anos, né, como a Beatriz disse, que há 15 anos, às vezes não se discutia isso, mas não deixa de ser uma atitude, um assunto que a gente tem que levar para a sociedade ainda, né? Então, isso caracteriza também como uma política pública, né? Nosso podcast vai ficar aberto para o público, então a gente está fazendo essa, talvez, não sei se é a palavra correta, uma conscientização, né, de alguma forma da sociedade em relação a esse tema, né, que é o lugar do cuidado. Não precisa ser só da mulher. Na verdade, o lugar do cuidado é de todos, né? Todos nós temos que estar ali nesse papel. E sendo a rede de apoio de alguém e tendo a rede de apoio, né? Eu acho que é isso. Então, de novo, obrigada pela presença de vocês duas, aí, pelo tempo que vocês disponibilizaram para o nosso podcast. E ficam até logo, né? Sim, até breve. Muito obrigada, meninas. Vocês são maravilhosas. Obrigada, gente. Tudo de bom para vocês. Tchauzinho. Até mais.